Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a hiperatividade e ansiedade na criança. Quem hoje em dia não está vivendo ansiosa? A gente está vivendo num ritmo de ansiedade muito grande, muito acelerado. A maior parte da população está vivendo desse jeito, né? A correria do dia a dia não nos permite mais descansar, desacelerar, e as crianças estão como? Vivendo assim também, vivendo nesse ritmo acelerado. E muitas vezes a gente quer desacelerar a criança e a gente não consegue, porque a gente está acelerada também. A gente não se permite descansar, a gente não se permite respirar, viver o presente. A gente está sempre preocupada com o amanhã, pensando no amanhã, e a nossa criança reflete tudo que a gente sente. A criança até os 7 anos, ela reflete todas as emoções da mãe. Então, se você é uma pessoa ansiosa, o seu filho também vai sofrer de ansiedade. Se você é uma pessoa hiperativa, o seu filho também vai ser hiperativo. Mas o que a gente pode fazer para ajudar tanto essa criança como nós também, que somos mães, que a gente também quer desacelerar. A gente também quer sair desse modo ansioso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre a ansiedade infantil, onde eu trago dicas para mães desacelerar, sair desse modo de ansiedade. Se você ainda não assistiu, assiste lá, que pode te ajudar. Se você teve uma gestação estressante, você trabalhava muito, tinha muitas preocupações, estava sempre preocupada com o futuro seu, do seu bebê, com o emprego, com o relacionamento, com tudo. Você vai fazer um ultrassom, já fica pensando, meu Deus, será que meu filho está doente? Será que vai acontecer alguma coisa? É uma pessoa que está sempre pensando no amanhã, no futuro, e não tem uma presença hoje. Se você viveu desse modo acelerado, nesse modo hiperativo na sua gestação, pode ser que o seu filho nunca tenha vivido ou sentido a sensação de descansar, de relaxar. O seu filho pode ter passado um período ali no útero de muita agitação com você. E se isso aconteceu, pode ser que o seu filho não saiba qual é a sensação de descansar. É isso mesmo que você tá dormindo. E como é que seu filho pode estar dormindo também? Ou não. Ou ele pode estar ali recebendo de você uma carga excessiva de cortisol e de adrenalina. E isso vai causar muita agitação nele. E ele vai nascer um bebê com um sono leve e agitado. Vai nascer um bebê com cólica, um bebê com refluxo, um bebê que chora muito. É um bebê que tem um registro de excesso ali de hormônios de estresse muito grande. E o seu cérebro, ele é ensinado a viver num modo hipervigilante. O modo hipervigilante é aquela criança que não consegue descansar. É como você. Você consegue deitar e dormir uma noite de sono tranquila? Se você é uma pessoa hiperativa e ansiosa, pode ser que faz tempo que você não saiba como que é ter uma noite de sono profunda e tranquila. Então é um bebê que está em modo hipervigilante, é aquele bebê que você coloca no berço e acorda, é aquele bebê que você sai na pontinha do pé e mesmo assim ele acorda, é aquele bebê que não pode escutar um barulho de carro na rua que ele acorda, é um bebê que tem muita cólica, é um bebê muito choroso, é um bebê que chora sem nenhum motivo aparente, você já investigou tudo ali, não tá com dor, não tá sujo, não tá com fome, mas o bebê continua chorando. Isso é um bebê hipervigilante. É um bebê que tem o seu cérebro ali ativo, programado para não descansar. Se você teve essa gestação estressante, se você passou por alguma dificuldade na sua gestação, se você viveu algum trauma, alguma dor, algum luto, por exemplo, alguma perda, você pode ter vivido em modo vigilante, em modo preocupação com o seu bebê, sabe? Se você teve, por exemplo, umas perdas gestacionais antes, você ficou com medo de perder o seu filho, então você vivia naquela ansiedade. Será que tudo bem com a minha criança? Será que meu filho tá bem? Será que ele não tem nenhum problema? Você vivia preocupada. Então, essa preocupação, esse estresse que você viveu no seu útero, no útero, né? Que você passou pro seu bebê.
Você passou por isso na sua gestação, então, consequentemente, o seu bebê acabou recebendo essas informações e ele recebeu um excesso de cortisol e de adrenalina, onde ele ficou acelerado. Mas e agora? Como é que a gente vai desacelerar esse bebê, né? É complicado. A mãe, ela já fica exausta com essa situação. Ela acaba ficando o quê? Mais estressada, se sentindo culpada por não saber lidar com essa situação, se sentindo culpada por não conseguir resolver e entender o que está acontecendo. Consequentemente, é uma mãe que vai gritar, que vai se desesperar, que vai baixar a sua vibração, que vai baixar a sua imunidade. E se você baixa a sua imunidade, consequentemente, você baixa a imunidade da sua criança. Porque a criança ela tem uma conexão muito forte com a mãe, que não tem como a gente quebrar, desconectar. Até os 3 anos, essa criança, ela recebe, como que eu posso te explicar? Ela vive ali a energia vital da mãe. Ela recebe a energia vital da mãe. E dos 3 aos 7, ela continua tendo uma conexão energética com a mãe. Então, tudo que a mãe sente, essa criança sente. Mas até os 3 anos, isso é muito mais intenso, porque essa criança depende da energia da mãe para se nutrir. E se essa mãe está com uma energia baixa, está com uma imunidade baixa, consequentemente, o seu filho vai adoecer. E isso causa ainda mais cansaço e estresse para essa mãe. Mas se a mãe não sabe de onde está vindo, ela também não tem como resolver. Então, esse vídeo é para você entender, para que você se cuide também. Porque quando você se cuida, você está cuidando do seu filho. Não é só a criança isoladamente que precisa de atenção. A mãe também precisa se cuidar para que essa criança se nutra do melhor dela. Da melhor energia, da melhor emoção, das melhores condições. A criança, ela pode crescer agitada, sem foco nas atividades. É uma criança que não consegue desacelerar, que não consegue prestar atenção nas coisas. É aquela criança que vive tendo reclamação na sala de aula, que ela não consegue sentar. Ela não consegue ficar quieta, ela não consegue prestar atenção na professora, ela não consegue focar em nada. Ela tá sempre hipervigilante, ela tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E muitas vezes a mãe não consegue perceber. Como foi que meu filho ficou desse jeito? Quando foi que isso começou? Porque isso é inconsciente. É inconsciente em você, que você não fez de propósito. É claro que nenhuma mãe fica nesse estado de propósito se realmente ela não tiver uma grande preocupação ali. Inconsciente que você transmitiu isso para o seu filho. E é inconsciente do seu filho o comportamento que ele está vivendo. Então, é importante que a mãe entenda como isso pode refletir na criança para que ela busque a ajuda adequada e necessária para o seu filho. A criança sente tudo que a mãe sente tudo. A preocupação excessiva que você pode ter tido reflete no comportamento dela a um longo prazo. Quando a criança ela não é compreendida e ela não é vista por completo, outros desafios podem manifestar nessa criança, como desafios de saúde, ansiedade generalizada, roer unhas, ranger os dentes, autopunição, dermatites, alergias e entre outros problemas de saúde que pode manifestar ali no corpo dessa criança, devido a esse excesso de adrenalina, esse excesso de cortisol, essa ansiedade da criança. E quando a criança ela começa a ser medicada para controlar esse comportamento, que é muito comum hoje em dia, as crianças serem levadas ao médico porque a mãe não sabe mais o que fazer. Essa criança, além dela ter o comportamento amenizado ali, ela também perde seu brilho. Ela também perde a sua energia. Porque ela fica medicada e ela fica paralisada, ela perde a sua força, ela perde a sua vitalidade e nem sempre vai tratar, ou melhor, nem vai tratar a raiz. Porque se a raiz começou lá no útero, como que o remédio vai resolver isso? O remédio não vai resolver isso. Vai resolver o comportamento, vai deixar a sua criança mais calma. Mas a partir do momento que ela parar de tomar, o comportamento dela vai voltar. Porque ele continua ali, ele só está apagado.
A gente não pode confundir comportamento com sintoma, por exemplo. O comportamento, ele pode ser mudado a qualquer momento. O nosso comportamento pode ser mudado a qualquer momento. Às vezes a gente está numa fase da nossa vida que a gente tem um comportamento que hoje a gente não acha legal, a gente não acha adequado e a gente tem condições de mudar esse comportamento. E a gente muda, a gente se adapta, a gente se acostuma com um novo comportamento. E com a criança a mesma coisa, sintoma é uma coisa e comportamento é outra coisa. Não pode ser visto um comportamento como um sintoma. O comportamento a gente pode mudar, a gente pode ajudar a criança a melhorar. Enquanto a criança ela estiver viciada na adrenalina e no cortisol que ela recebeu no útero, ela vai sempre buscar meios para abastecer o seu estresse. Ela pode ser uma criança, por exemplo, que gosta muito de doce, e o doce deixa essa criança agitada. O doce vai deixar ela mais agitada. E ela pode também, gente, inconscientemente provocar brigas em casa. Briga entre os pais, briga entre os irmãos. Por quê? Quando ela tá ali naquela motivação da briga, naquele estresse da briga, ela tá sendo alimentada pela adrenalina. É o mesmo sentimento, é a mesma coisa que ela sentiu no útero, a mesma sensação. Então pode ser uma criança que, infelizmente, inconscientemente também, ela venha provocar brigas em casas. Toda essa carga estressante que a criança recebeu no útero, ela pode ser retirada através da mãe. Ela pode ser mudada, essas informações que ela recebeu no útero, através da mãe. De informações negativas para positiva. É possível liberar esse cortisol e essa adrenalina energeticamente que essa criança recebeu no útero da sua mãe, que desperta nela esse comportamento hiperativo e ansioso. A ansiedade, ela pode ser herdada de mãe para filho, de filho para mãe. O seu filho, se o seu filho herdou de você essa hiperatividade, essa ansiedade, pode ser que você também tenha herdado da sua mãe, da sua avó, da bisa e assim por diante. Isso pode ser um ciclo que você está vivendo e que você precisa e que você pode quebrar para liberar o seu filho desse comportamento desafiador. Procure perceber quando você era criança, se você era assim, se você era agitada, se você era ansiosa, se você sofreu algum trauma, alguma dor ali que impactou você, que você lembra, que você teve um registro de muita dor, que te causou muita agitação, muita ansiedade. Tudo isso pode ser informações que o seu filho recebeu de você ou da sua infância. Algumas dicas aqui que pode ajudar a desacelerar o seu filho. A primeira dica é: procure sempre ter momentos de presença com a sua criança, olho no olho. Sempre uma brincadeira olho no olho, uma brincadeira que você possa interagir com a sua criança. Nada de filme, sabe? O filme, eu também sou assim. Às vezes eu falo, vamos assistir um filme. Mas o filme é só uma desculpa pra gente descansar, né? Porque a gente já tá cansado o dia inteiro e a criança não para. Aí a gente chama a criança pra ver um filme, mas a gente não tá nem prestando atenção no filme. Tem que ser um tempo de qualidade, onde você possa olhar no olho da criança, fazer um jogo, uma brincadeira, fazer um passeio juntos. Diminua os doces, porque os doces podem ali alimentar a agitação do seu filho. Então, se o seu filho é viciado em doce, já começa a diminuir o doce dele, para ver se dá uma amenizada. Reduza as telas. O tempo de tela também é prejudicial, também deixa a criança agitada. Sabe aqueles vídeos que a criança fica vendo o tempo todo no celular, vídeo curto? Aquilo vicia. E isso também alimenta a criança que é agitada. Então, evite ou reduza as telas do seu filho. Tenha um momento único de conversa com seu filho antes de dormir. Conte para ele como foi seu dia, peça para ele contar como foi o dia dele. Tenha esse momento de troca e de carinho entre vocês dois. Traga sempre frases positivas e afirmativas para o seu filho, para ele se sentir seguro. Fala para ele que você ama ele do jeito que ele é,
que ele pode descansar e ficar tranquilo, que você dá conta de cuidar de tudo, que você pode cuidar de tudo para ele descansar, que ele pode se sentir seguro para dormir, para descansar, que ele é amado do jeito que ele é, que ele pode ficar tranquilo na escola, que você está bem. Traga sempre frases que façam sentido naquele momento para sua criança, para que ela se sinta amada, protegida. Ensine seu filho a respirar fundo. Na hora que ele está muito agitado, se for uma criança um pouquinho maior, ensina meditação para o seu filho. Tem meditações aqui no YouTube que são próprias para crianças, meditações guiadas. Faça junto com eles. Se ele é hiperativo e ele não consegue fazer uma meditação, ensine ele a respirar profundamente, tranquilamente. Vai mandando ele fazer 3 vezes, 5 vezes, até ele se acalmando. Crie o hábito de ensinar o seu filho a parar 1 minutinho ali por dia para respirar. Para parar tudo. Vamos respirar, filho. E fica ali 1 minutinho ensinando o seu filho a respirar. Quando ele já estiver treinadinho a respirar, na hora que ele estiver muito agitado ou estiver fazendo uma birra, alguma coisa, que ele estiver com raiva, você fala para ele, respira. Que aí ele já vai fazer aquilo que você ensinou. Mas vai treinando. Treina ele 1 minutinho por dia é suficiente para ele aprender a parar, a desacelerar. Se você vê que ele aceitou bem, aumenta para 2, para 3. Tenta fazer a meditação depois. Se ele conseguir ficar 5 minutinhos, sentadinho, respirando, concentrado, focado em alguma coisa, focado nele mesmo, ele já vai conseguir melhorar um pouco. Na hora da birra, na hora da crise, na hora da agitação, você faz essa proposta para ele. Vamos respirar junto, vamos ficar um pouquinho em silêncio. Escuta as batidas do seu coração. Para tudo, vamos só pensar na gente, vamos respirar, vamos olhar para dentro. Se ele for um pouquinho maior, pode ser que você consiga fazer esse exercício com ele, é muito válido. As reprogramações feitas na mãe já são suficientes para liberar seu filho. Elas são você mudar os hábitos saudáveis, mudar as reprogramações da mãe, você ajudar a criança a entender que é possível ela viver sem aceleração e ela se sentir segura e presente no seu próprio corpo. Porque às vezes a gente percebe que a criança, eu já vi crianças assim que parece que elas estão vivendo no automático, que é como se elas só tivessem o corpo ali ligado no 220 e ela não se sente presente, ela não está presente. É como se você trouxesse essa criança para dentro de si. É como se você trouxesse a essência de volta, a alma de volta acoplada ao corpo, para que ela esteja ali, de corpo e alma presente, onde ela está e no que ela está fazendo. Os filhos sempre nos mostram o caminho que a gente precisa seguir para nos curar. E a gente precisa olhar para esse caminho, aproveitar essas dicas que os nossos filhos trazem. Eles nos mostram desafios, mas são desafios que muitas vezes a gente precisa aprender a lidar. Se você é uma pessoa ansiosa, hiperativa, e se o seu filho nasceu assim, é porque você precisa olhar para isso. É porque você precisa aprender com isso e a se desenvolver com isso também. Você precisa aprender ali como lidar com essa situação, habilidades e virtudes, para que os dois melhorem e caminhem juntos. No meu e-book, eu trago comandos quânticos, comandos energéticos, para você aplicar na sua criança durante o sono, para que ela mude essas informações de negativa para positiva durante o sono. Esses comandos atuam diretamente no inconsciente da criança. É muito fácil de aplicar e é uma ajuda que um recurso que você tem ali que você pode usar a qualquer momento. Tem comandos específicos para hiperatividade, para ansiedade. Se você tiver interesse em conhecer, em saber mais, é só me chamar aqui que eu te passo mais informações. Hoje foi o vídeo de hoje, espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.